Fortaleza não fez uma boa partida e por isso perdeu para o Vasco da Gama por 2-0 em São Januário e manteve o tabu de nunca ter vencido a equipe Cruz Maltina fora de casa. O interessante assim, é que o Fortaleza não jogou bem nem quando estava com 11 jogadores, porque o Hércules foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. E aí depois da expulsão, meu amigo, com um jogador a menos, se já estava ruim, aí piorou mesmo. O Vasco fez o gol aos 47 do primeiro tempo e depois no segundo tempo o Vasco mandou na partida. Fortaleza um ou outro, com um jogador a menos já era difícil, jogando fora de casa, o estádio de São Januário com a pressão da torcida. Fortaleza pouco produziu, foi uma ou outra vez ali no ataque. O Vojvoda ainda fez algumas mudanças, mas o time tricolor merecidamente perdeu por 2-0. Mas antes da gente falar dessa partida, das escalações, das mudanças do Vojvoda, deixa eu pedir seu like, deixa eu pedir seu joinha, ajuda demais, minha gente, fortalece demais aqui o canal, porque eu posso seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí é que você me ajuda mesmo, meus amigos. Por favor, estamos bem pertinho dos 21 mil inscritos, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque isso ajuda demais, fortalece muito aqui pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Bem, meus amigos, assim, foi uma partida em que o Vojvoda até pouco mexeu na equipe, eu até me assustei com a escalação, porque ele não podia contar com o Pikachu, que estava suspenso. Aí ele tirou o Pikachu e colocou mais um volante, que foi o Pedro Augusto. E lá na esquerda, ele tirou o Felipe Jonathan e colocou o Bruno Pacheco. Então o Fortaleza jogou num 4-4-2. Então, assim, diferente do 4-3-3 que vinha. Mas vocês lembram que no segundo tempo contra o Juventude, o time fez um ótimo primeiro tempo contra o Juventude. No segundo tempo, até os 15, até os 20 minutos foi bem, mas depois o time não foi bem. Acho que cansou, enfim. Não foi bem no segundo tempo, na reta final do segundo tempo contra o Juventude. E o Fortaleza parece que seguiu com esse mesmo desempenho durante a partida contra o Vasco. Principalmente na primeira etapa, assim, mesmo com os 11 jogadores, eu acho que o desenho tático do Fortaleza não estava bem. Eu não sei se os jogadores não estavam acostumados a jogar dessa forma, sem um extremo ali como o Pikachu ou o próprio Marinho, alguém ali pela direita. Então o time pouco produziu, teve uma ou outra chance, obviamente, teve uma oportunidade com o Lucero, ou uma outra com o Pochettino, mas muito pouco. Aliás, o Pochettino não repetiu a boa atuação das últimas vezes. Faltou mais assim, uma intensidade do time tricolor. E deu para perceber que o meio de campo do Fortaleza não estava produzindo o ideal. E assim, o Vasco, jogando em casa, com o apoio da torcida e vendo essas falhas do Fortaleza, chegava mais no ataque, explorando bastante o jogo aéreo com o Verratti, né? O Vasco explorou muito isso, mas pouco produziu. Só que o Vasco chegava um pouco mais, o David para um lado, o Matheus pelo outro e tal, o Verratti sempre pressionando. Então assim, o Payet acabou saindo logo ali no início de partida, acabou se machucando. Mas o Vasco tinha uma consistência, tinha um domínio maior da partida. E aí com a expulsão do Hércules aos 40 minutos, aí pronto, desandou tudo. Acho que o Fortaleza recuou, porque é interessante, eu não sei pra vocês, por favor, deixa até aí nos comentários, eu agradeço demais. Gente, quando um time às vezes fica com a menos, a sensação é que ele fica com 3 a menos. O domínio é tão grande do adversário, que às vezes, rapaz, só um jogador faz toda essa diferença, impressionante. E aí o domínio do Vasco foi, conseguiu fazer logo o primeiro gol. E aí o detalhe, né? Porque o pessoal do Fortaleza reclamou uma falta no Pochettino. Eu não achei falta no Pochettino. Logo para eu não achei do Maicon. Que se o árbitro tivesse visto realmente falta ali, ele teria que expulsar o Maicon, que era o segundo amarelo. Mas acho que não foi falta. Acho que o Pochettino acabou forçando. E aí a bola chegou lá no David. O David tocou lá pro Matheus e acabou fazendo 1-0. Lá no cantinho não teve chance pro João Ricardo. No segundo tempo, meus amigos, aí assim o jogo ficou até sem graça. Porque o Fortaleza pressionava, mas aquela pressão ia pro ataque, mas era tão sem chance, com todo respeito, assim, faltava mesmo assim uma intensidade maior, né, um volume maior pro Fortaleza chegar no gol do Léo Jardim. E aí depois o Vasco cria uma outra oportunidade, tem uma bola na trave, mas estava impedido, e aí depois o Verratti faz o gol com 17 minutos ali, vinha perto dos 20 minutos, faz o 2-0, aí pronto. Agora, 2-0, dentro de casa, com um jogador a mais e dominando a partida, praticamente acabou o jogo ali. O Vojvoda ainda fez mudanças, colocou o Cauã, colocou o Kaiser, colocou o Marinho, o Rosseto. Mas, gente, não dava mais, né? O Fortaleza não jogava. Não foi uma noite boa pro Fortaleza. Essa é que é a verdade. Os jogadores não conseguiram render o esperado. E aí eu acho que merecidamente perderam
justo mesmo pro Vasco. Eu acho que o Vasco jogou merecidamente, jogou muito bem o Vasco. Eu acho que fez o seu papel. Aí a gente pode dizer, a gente fica chateado, né? Às vezes quando a gente, quando Fortaleza ou Ceará, quem quer que seja, futebol cearense joga aqui em casa, ganha da equipe, aí diz, aí falam, né? O Palmeiras, o Flamengo perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Ceará, perdeu pro Ferroviário, a gente fala desse jeito, né? A gente fica chateado. Então, acredito também, acho que o Vasco ganhou do Fortaleza, porque o Vasco foi melhor do que o Fortaleza. Estava sendo melhor com 11 jogadores e foi melhor também com 10 jogadores. É isso, gente. Deixa seu joinha, agradeço mais se você chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa nos seus comentários o que você achou da expulsão do Hércules. Acho que foi merecida a expulsão. Ele acaba escorregando, sei lá, ele vai um pouco mais com força, né? Acaba o jogador, o Adson bate nele, né, assim, e cai muito feio, e aí causa um espanto, então teria que ser expulso. É ruim pro time do Fortaleza, até porque para mim o Hércules é um dos grandes jogadores da equipe. E só para fechar, se você puder deixar esse comentário, eu agradeço bastante. Eu acho que o Vojvoda errou na escalação. Eu acho que entrar com 4 jogadores no meio de campo, acho que o time não estava bem. Talvez se ele tivesse entrado com o Marinho um pouquinho mais aberto, eu acho que poderia ter dado mais trabalho para a equipe do Vasco. E aí o Fortaleza, obviamente, eu acho que não fez uma boa partida. Pode ter sido pelo esquema tático, pode ter sido, mas na minha opinião, eu achei que o time não se adaptou ao esquema com 4 no meio de campo e apenas 2 atacantes. É isso, gente. Agradeço demais. Grande abraço.